janela do céu, Ele continua a nos abençoar, como Ele fazia quando estava aqui na terra, levantando a nossa mão, voltando-nos para o quadro da divina misericórdia. Juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. E juntando as nossas mãos numa atitude de oração, olhando para a doce Virgem Maria, que com o seu sim trouxe para nós, por ação do Espírito Santo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos reunidos com alegria em festa diante deste santuário para celebrar a divina misericórdia, e também no mesmo dia nós temos o privilégio de celebrar a nossa padroeira, a Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora dos Prazeres. Este título da Virgem Maria recorda uma das muitas dimensões da vida da Mãe de Jesus, a alegria. O saudoso Papa São Paulo VI, ele dizia em uma carta apostólica: ou nós vivemos a nossa fé com alegria, que é fruto do Espírito Santo, ou nós corremos o risco de perdê-la. Sim, meu querido e minha querida, a fé somente é alegre quando se tem a experiência deste Cristo ressuscitado em nossa vida, que o apóstolo São Pedro, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, página 1542 da Bíblia Ave Maria, disse: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, nos fez renascer, nascer de novo pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a experiência que hoje nós temos que permitir que o Espírito Santo nos faça realmente renovar. Aqui está a experiência que faz com que a gente entenda o que significa ser realmente cristão, aquele que encontrou a Jesus Cristo. Se nós não nascemos de novo pela ação do Espírito Santo, se nós não tivermos um encontro com a pessoa de Jesus, não somente o Jesus da história, não somente o Jesus que nós imaginamos, uma pessoa boa que passou aqui pela terra, não, mas o Jesus Deus, que se fez carne, que veio até nós, que começou anunciando: o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Jesus, que fez com que pela sua palavra as pessoas que o ouviam com o coração eram transformadas. O pecador, a prostituta, a pessoa desonesta ouvia Jesus e logo era tocada e começava uma vida nova. A pessoa oprimida pelas forças malignas era liberta. Os doentes das mais diferentes enfermidades eram curados, ou pela palavra, ou pelo toque de Jesus. E por quê? Porque Jesus veio dizer para nós:
Deus nos ama. Deus é rico em misericórdia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, este domingo é todo especial. Este domingo, Jesus quis que fosse dedicado à divina misericórdia, justamente porque Ele traz para nós aquilo que muitas vezes acontece em nossa vida. Por exemplo, aí no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19, que nós acabamos de ouvir, página 1411 da Bíblia Ave Maria. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. A vida de todos, meus queridos, está sujeita à impressão de que todas as portas se fecharam e não existe mais solução. Sabe muito bem o que significa isso? Quem se tornou escravo, por exemplo, das drogas ou do álcool, ou tem um parente ou amigo nesta situação, quem vê o seu casamento se transformar de paraíso em inferno, quem sai de um consultório médico com um diagnóstico de uma doença incurável, quem passa por dificuldades financeiras, quem perde um ente querido. E nós poderíamos ter tantas outras situações que fazem a gente viver essa experiência de que todas as portas estão fechadas. Mas o importante é a gente entender a grandeza do amor de Deus. Muitas vezes nós temos a ideia de um Deus que abençoa os bons e condena os maus. Muitas vezes nós temos uma ideia de um Deus que somente fala não, ou que tudo é pecado. Quando na verdade, a palavra de Deus, diz Santo Agostinho, desde a primeira página no livro do Gênesis até a última página no livro do Apocalipse, Santo Agostinho, que havia mergulhado ali na imoralidade, havia mergulhado numa vida confusa. Santo Agostinho, depois que encontrou Deus, primeiro graças à oração da sua mãe, que rezou por ele durante 30 anos, depois, através da pregação da palavra que ele começou a ouvir com Santo Ambrósio, bispo de Milão, e terceiro, quando ele vai para o jardim sozinho e diz: por quê? Nada acontece em minha vida. E aí ele abre a palavra, Deus dá um versículo para ele, e Santo Agostinho tem para sempre a sua vida transformada. E ele, portanto, com autoridade diz que a Bíblia é a história apaixonada do amor de Deus por nós. Portanto, o cristão não pode ser aquela pessoa que está sempre com aquela cara amarga, triste, desanimado, chorando. O cristão tem que ser aquele que é capaz de entender. As situações difíceis vêm para a vida de todas as pessoas, sem exceção. Mas quem encontrou a Jesus Cristo tem uma diferença. Quem encontrou a Jesus tem o bom pastor. Quem encontrou a Jesus tem aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos aquele que enxuga as lágrimas, nós temos aquele que nos dá o Espírito Santo Consolador, nós temos aquele que entra em nossos problemas, como aconteceu aqui nesta leitura. Repare, nós temos que entender que não existem situações difíceis que possam impedir a ação de Jesus em nossa vida. Aquela porta fechada, aquelas paredes não impediram Jesus de entrar. E o bonito é a gente ver aqui em
Primeiro, em João capítulo 20, no versículo 19, na página 1412, a primeira palavra de Jesus não foi de censura. Se você está caído, fraco, triste, desanimado, lutando contra o pecado, contra o vício, Jesus não é como as pessoas que te apontam o dedo. Jesus não é como as pessoas que te julgam, te criticam, te desprezam. Jesus não é como aquelas pessoas que dizem você não merece. Ele poderia chamar a atenção daqueles discípulos. Mas a primeira palavra de Jesus para eles foi qual? Glórias a Deus, a paz. Veja aí, João 20:19, a paz esteja convosco. Cadê o sorriso de vocês? É para vocês que ele está falando. É para vocês. Não é mais lá no passado. Não é mais lá no passado. Este é o problema. A gente ouve a palavra e pensa: ah, tá bom, aconteceu há 2000 anos atrás. Não, a palavra de Deus, né, foi inspirada por Deus. E Deus quis que fosse guardado aqui aquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Então acorda, meu querido. Amém? Que você possa entender, nós não estamos mais caídos, fomos levantados pela ressurreição de Jesus. Amém? Repare aí em João 20, versículo 20, página 1412 da Bíblia Ave Maria. O efeito que a paz tem que provocar. O efeito, os discípulos alegraram-se a ver o Senhor. Vocês não estão com cara de ressurreição, estão com cara de sexta-feira santa. Os discípulos, quando viram que era Jesus, que estava ali, se alegraram. Amém? Por isso, neste momento, eu convido você a olhar para o quadro da Divina Misericórdia. Olhe para o quadro que está ali. Mesmo que você não consiga vê-lo, você que está nesta praça, mas a maioria tem na mente o quadro da Divina Misericórdia. Observe os raios que saem do Sagrado Coração de Jesus. Santa Faustina, no seu diário, conhecido também como Diário da Misericórdia, Santa Faustina faz questão de explicar que estes dois raios representam, que maravilha, sangue e água que jorraram do coração de Jesus na cruz. Sangue, portanto, que recorda para nós, meus queridos e minhas queridas, sangue que aponta para os sacramentos e de um modo especial para a Eucaristia. Portanto, se você deseja realmente ter esta experiência contínua da presença de Deus, desta presença de Jesus, você tem que se alimentar da Eucaristia. Amém? O corpo e sangue de Jesus. Isto é maravilhoso. Isto é estupendo. A gente entender a beleza que Jesus nos oferece. Ele não foi, e desculpem se eu repito várias vezes isso, ele não foi, por melhor que seja, e com todo o respeito à mensagem destes líderes, ele não foi como Buda, respeitando o desejo que ele tinha de dar um caminho para as pessoas, mas quando ele morre, ele diz: eu estou morrendo agora, cada um siga o seu caminho. Jesus, quando ele volta para o Pai, ele diz: estarei convosco até o final dos tempos. Portanto, Jesus, com todo respeito a todas as religiões que nós temos que ter, mas Jesus não é fundador simplesmente de uma religião. Jesus é o próprio Deus que veio
até nós se fez carne na pessoa de Jesus. Por isso, neste momento, levante a sua mão, apontando para o quadro da Divina Misericórdia, e repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Jesus,